Contemporaneamente, quando se fala de jornalismo e de coluna social, uma das questões mais candentes diz respeito ao futuro da mídia impressa. Este século XXI trouxe consigo um fenômeno. Cada vez mais se reduz a tiragem dos grandes jornais impressos, das grandes revistas impressas. O papel e tinta vai saindo de cena e dando lugar à mídia eletrônica. A mídia que tem como suporte as redes da internet, a rede mundial de computadores. Isto tem feito com que muitos nomes do colunismo social venham perdendo força e estejam surgindo alguns nomes que emergiram com o fenômeno internet. Em Sergipe, talvez o mais importante desses fenômenos seja o jornalista Flávio Gonçalves. Pouca gente conhece o nome Flávio Gonçalves, mas se falar em Luxo Aju, quase todos reconhecerão ali a mais importante coluna social do mundo da internet que se publica no estado de Sergipe. Luxo Aju é o pseudônimo do jornalista Flávio Gonçalves. E é ele que é aqui entrevistado agora. É dele o depoimento aqui gravado neste vídeo de memórias, no qual Flávio Gonçalves, o Luxo Aju, nos conta sobre as suas origens e a sua infância do menino que migrou do sertão do estado da Bahia para a cidade de Aracaju, onde se transformou em um importante profissional do jornalismo na mídia eletrônica. Vamos acompanhar o depoimento de Flávio Gonçalves. José Flávio Ferreira Gonçalves, nascido em Jeremoabo, no dia 25 de fevereiro de 87. O filho de João Batista de Paula Gonçalves e Maria do Carmo Ferreira. Valdantiza, e meu avô, a gente chamava ele de Vodeda, não lembro o nome mesmo dele. E parte de mãe era minha avó Josefa Ferreira, e o avô eu não sei. Minha família, parte de pai, minha avó era do Ceará, inclusive parente de Chico Anísio lá, um pouco distante, mas era um parente, ela sempre contava. E meu avô era da região mesmo, de Jeremoabo. Parte de mãe, minha avó é de Cicero Dantas, que é uma cidade vizinha a Jeremoabo. Da minha mãe, eu sou filho único. Aí da parte do meu pai, eu tenho mais 2 irmãos, que nunca viveu comigo. Eu sou o mais velho, aí tem Tennyson e Rafaela, que são os mais novos. Minha vida era muito corrida. Minha mãe na época trabalhava como cozinheira da OS, então a gente viajava, mudava muito. Em Jeremoabo eu não tenho muitas lembranças da casa inicial, mas depois a gente foi morar em Euclides da Cunha, depois foi morar em várias outras cidades. Aí eu acho que Euclides da Cunha foi um bom tempo, que eu tenho mais recordações também, data da escola e tudo. Eu já lembro tudo daqui de Aracaju mesmo.
Só nós dois. Depois de adulto que ela casou novamente. Eu ajudava fazendo tudo. Tudo. Tinha que ajudar. Ajudava em tudo, porque era só nós dois. Às vezes criança ainda tinha uma pessoa que cuidava quando ela tinha que trabalhar. Mas fora isso, a gente sempre... Eu acho que dessa época de criança, a que mais me marcou foi as memórias de Euclides da Cunha, né? Eu lembro da escola, eu lembro de algumas coisas assim das ruas, que é o que mais marcou. E depois eu vim para Aracaju muito cedo, porque já tem mais de 20 anos que eu moro aqui. E aí das memórias, a maioria é tudo daqui mesmo. De Jeremoabo eu lembro, até porque todas as minhas férias eu voltava para lá. Então, eu morava em outros lugares, mas eu sempre voltava para Jeremoabo. Então, todas as férias eu tenho muitas memórias de Jeremoabo. Só que quando eu ia para lá, que a gente não morava mais, eu ficava na casa da minha avó. Aí a casa da minha avó, até hoje eu tenho todas as lembranças. Porque é a cidade, assim, esteticamente era pequena, hoje em dia está bem maior, cresceu bastante. E aí eu lembro bastante das igrejas, que tem 2 igrejas, uma lá no alto, outra no começo da cidade. A Praça do Forró, que eu sempre ia, porque a casa da minha avó é em frente à Praça do Forró, onde tinha o São João. Então eu já ficava na porta, mesmo desde criança. Eu ia, dava uma voltinha, vinha dormir, e aí fui crescendo, ficando adolescente, ficando até tarde. Então tem muitas lembranças, é um refúgio, porque eu ia para lá nas férias. Todos os meus amigos de infância são de lá de Jeremoabo, que eu tenho até hoje. Cada um mora em um lugar, mora em Maceió, mora no Rio, mora em Salvador. E a gente tem um grupo, sempre se encontra todos os anos. Então é uma memória muito afetiva, muito bacana. A de Cicero Dantas, minha avó, parte de mãe, morava lá. Só que eu ia bem menos. Eu ia muito mais para Jeremoabo. Mas tenho muitas memórias também em Cicero Dantas. Porém, não tão marcantes, não tão frequentes quanto em Jeremoabo. Eu lembro muito, é porque minha avó ela era mãe de santo, minha avó. Então eu lembro muito das reuniões que ela fazia lá, como eu era menor, de Cosme e Damião, aí botava no terreiro a comida, todo mundo comendo com as mãos, e eu no meio pegando bala, essas coisas, e dela mesmo, e das minhas tias, nesse ambiente mesmo do candomblé. Aí da cidade de Euclides da Cunha, o que eu lembro mais é do colégio. Porque tem uma memória assim, o nome da rua era engraçado, que era Rua dos Ricos. Que deve existir até hoje, com certeza. E aí tinha uma escolinha particular, que era nessa rua, que eu estudava lá. E aí eu me lembrava muito, porque ficava essa resenha, né? Eu estudo na Rua dos Ricos, é a Rua dos Ricos, não sei o quê. Por isso que eu acho que ficou bem marcante na memória, que é esse colégio. Sempre acordei muito cedo, porque eu sempre estudei de manhã. Então, uma coisa que minha mãe sempre me colocou foi na escola. Então, eu sempre acordava cedo porque tinha que ir para a escola. Normalmente, quando ela estava trabalhando nessas coisas, ou eu ia para uma banca à tarde, para alguma coisa assim de reforço, que era para ocupar o tempo enquanto ela estava trabalhando. E à noite, as lembranças eram sempre da gente junto. Sempre o básico assim da comida nordestina. A gente não era rico, tanto que minha mãe era cozinheira, não era um cargo alto. Então, mas nunca faltou nada da minha casa. Mas era pão, cuscuz, macaxeira, coisas simples. Até hoje, inclusive é o que a gente come até hoje. A maioria, todo dia de manhã a gente come. Hoje é inhame, muita raiz, para tentar fugir um pouco do pão. O cuscuz é frequente. Almoçava em casa. Também comida assim bem corriqueira. Carne, eu não como frutos do mar. Então é sempre carne ou frango. E aí macarrão, que eu adoro, arroz, feijão. Adoro feijão. Sempre uma comida muito simples. Nada muito sofisticado. Apesar de minha mãe ser cozinheira, ela faz muitos pratos maravilhosos, mas no habitual é sempre a mesma coisa. Aí volta para a mesma dieta do café da manhã. Que é surra de pão. A gente sempre gostou muito de pão. É pão. E aí, cuscuz, inhame, macaxeira, sempre família nordestina. Eu sempre só morei com minha mãe. Ela nunca casou com meu pai, então minha referência única sempre foi ela. Então ela tinha essa autoridade porque minha mãe é ela que mandava, mas nunca teve
um poder ou de medo. Não, sempre foi natural, uma parceria. É só nós dois, a gente tem que fazer assim porque é só nós dois. E a gente vai fazer isso, vai mudar, porque é pra gente crescer, porque é pra melhorar, você tem que estudar. Minha mãe não estudou, ela só estudou até a 4ª série, inclusive ela tá terminando de se formar agora, começou a estudar depois de adulta, né, que a gente aposentou ela. E aposentar assim, eu e meu padrasto. E aí ela terminou agora, terminou esse ano, inclusive, o 3º ano, né, do ensino médio. Mas então na época tudo que ela fazia era a minha educação. Então nunca teve esse. Sempre que você vai fazer alguma coisa errada, uma bronca. Ela levei umas 2 surras, mas nada traumatizante, tudo sabendo que eu estava errado mesmo. E aí foi o necessário que ela pôde fazer. Nossa, minha mãe é uma guerreira, lutadora, super honesta e batalhadora. Foi isso que ela fez a vida toda, trabalhadora e guerreira. Pra criar um filho sozinha foi isso. Minha relação melhor sempre foi com a família do meu pai. Tanto que todas as minhas férias, como eu já disse, eu ia pra Jeremoabo, que é da família dele, não era da família da minha mãe. Então eu sempre tive eu sempre fui abraçado pela família do meu pai. Meus tios são maravilhosos, meus primos, a gente se trata como se fosse irmão. E eu ficava na casa da minha avó paterna, então eu tinha uma relação muito grande com a minha avó. Meu avô, ele sofreu um acidente e aí ele quebrou o fêmur, então as minhas memórias dele é dele na cama. Sempre que eu chegava lá, eu ia visitar ele, mas ele não levantava, não tinha tratamento, não tinha essas coisas. Então ele nunca conseguiu ser presente como avô, porque ele sempre estava acamado. Mas minha avó era... Aí pronto. E aí nessas idas a Jeremoabo eu não tinha muito contato com meu pai. Eu ouvia, mas nunca teve a relação de pai e filho. Na verdade, eu acho que quando criança eu devo ter pensado nisso. Já quis ter um pai, não sei o que, mas... E aí depois você vai crescendo... Vai vendo que não tem a procura. Perde o interesse também. Natural. Meus irmãos, né? E aí eles sempre tivemos aproximação, sempre nos falamos até hoje. Mas não é não sei, como os irmãos normais. Existe o carinho, o respeito e tudo, mas é diferente. Não assim de ela induzir que eu fizesse alguma coisa, mas que era importante estudar, que sempre, ela sempre frisou isso, né? Que queria que eu estudasse, que fosse melhor que ela, que crescesse, e essas coisas, mas ela nunca impôs nada.